Pessoal, então, boa noite a todos. Eu me chamo Jean Machado, sou acadêmico da segunda fase do curso de licenciatura em filosofia. Eu já tenho uma graduação, hoje sou bacharel em direito, sou advogado licenciado. E nesse segundo semestre do curso de filosofia, eu estou cursando a matéria de História da Filosofia 2. E uma atividade dessa matéria seria em que eu assumiria o papel hipotético de um professor e eu teria que me gravar dando uma aula hipotética. Aí eu conversei com o meu amigo professor Arlindo e ele me permitiu que eu viesse aqui fazer essa atividade, tornando ela um pouco menos hipotética, né? Então, estou sentindo o gostinho aí da sala de aula com muita alegria. Professor, meus mais sinceros agradecimentos. O período que eu preparei para trabalhar com vocês é o período da patrística, da filosofia medieval. Mas antes de eu entrar nesse período propriamente dito, eu gostaria de contextualizar vocês, historicamente, geograficamente, para uma melhor compreensão do material que eu trouxe. Eu também trouxe de maneira muito breve, porque a atividade vai de 5 a 10 minutos, então o tempo que eu tenho é exíguo. Mas me comprometo de, depois desses 10 minutos, eventualmente, se vocês tiverem dúvida, quiserem participar e tal, eu também não quero atrapalhar a aula do professor Arlindo. Bom, vamos lá. A filosofia medieval, né, ela é estudada e compreendida a partir dos neoplatônicos e estuda, entre tantos filósofos, o Avicena e o Averroes, que eles foram responsáveis por difundir a ontologia aristotélica durante esse período, ou a ontologia aristotélica como nós entendemos, uma boa parte como nós entendemos hoje. Então, eu estou falando da patrística, né? Eu gostaria agora de contextualizar geograficamente. Então, nós estamos falando após Alexandre o Grande, nós estamos falando da Macedônia até a Índia, ou atualmente equivaleria a Romênia, a Bulgária, até a Índia, passando pelo Paquistão, pelo Irã, Afeganistão, basicamente assim, da Europa até a Índia, passando pelo Oriente Médio, né? Da Europa até o Oriente Médio. Nesse período, especificamente, agora que nós já estamos contextualizados geograficamente, historicamente, nesse período, após o neoplatonismo, os deuses gregos, eles estavam mortos, e os novos deuses ainda não tinham nascido. Então, por isso, nós tivemos o fortalecimento de outras escolas, do estoicismo, do cinismo, do epicurismo. E agora, onde que entra a patrística nisso? Bom, a patrística, ela vai estudar a aparição do novo Deus, que se fez carne, que viveu entre os humanos, que foi crucificado, desceu aos infernos e ressuscitou. Ou seja, a aparição de um novo Deus. A patrística é o período da filosofia em que é estudado a partir da aparição e dos feitos de Jesus de Nazaré, antes dele se tornar o ungido, ou seja, antes dele se tornar Cristo, do grego Christos. Vamos ver se estou bom no grego. Christos. Christos, ungido, é literalmente uma adjetivação mesmo. Bom, a patrística também estuda a filosofia dos padres da igreja, o entendimento dos primeiros padres da igreja, o entendimento, os primórdios da concepção da fé cristã, e foi na patrística que se fundou as bases do cristianismo, a ortodoxia do cristianismo. É o que nós chamamos de cristianismo primitivo, e aqui eu já estou falando do século II. O cristianismo primitivo, ele pode ser visto como um bloco monolítico em que havia um diálogo, ele não pode ser visto como um bloco monolítico porque havia discussão entre movimentos e escolas religiosas, ou ainda, se vocês quiserem enxergar o cristianismo como um bloco monolítico, pense que durante o período da patrística, esse bloco ele foi esculpido para aquilo que ou muito próximo do cristianismo como nós entendemos hoje. Em outras palavras, ele foi dando forma, né, ele foi transformando o cristianismo em ortodoxia, né, foi compreendendo os fundamentos do cristianismo. Vejam, aqui a gente fala no martírio, e o martírio ele é a transformação do areté, né, o arete, né, do grego,
arete, que era aquela virtude política, a virtude como finalidade da polis, ele transforma isso em virtude religiosamente. E eles passam a acreditar na divindade, a ser enaltecida, a divindade de Cristo e na ressurreição. Há aqui uma unificação da teologia. Eu arrisco a dizer que a patrística ela é o período da filosofia que antecede, ou caminha muito próximo, muito junto à própria teologia. E aqui um grande expoente é Santo Agostinho, Tomás de Aquino, depois do período da escolástica. E aqui surge o conceito de heresia. O que é heresia, né? Heresia é do grego hairesis. Esse I ele é acentuado e aspirado, então eu pronuncio hairesis, heresia, e significa literalmente escolha. Então o que é considerado uma heresia? É tudo aquilo que a igreja não escolheu para ser ortodoxo. Tudo aquilo que a igreja não escolheu para fazer parte de seu fundamento é entendido como heresia. Heresia significa literalmente escolha. Mas por que isso é importante? Porque durante esse período de vários movimentos religiosos, a igreja foi considerando como herético, como herege, tudo aquilo que discordava daquilo que ela tinha escolhido como base, como fundamento. Então nós tivemos diversas escolas, movimentos religiosos. Entre eles o gnosticismo, que entendia que a alma humana era degradada, se degradava em contato com os flagelos do mundo, e que poucas almas humanas eram especiais, dotadas da graça divina. Eles acreditavam no batismo, acreditavam que não havia em Jesus Cristo a figura do Jesus humano e do Jesus divino. Jesus era uma entidade unicamente espiritual. Ela subvertia, ela colocava em primeiro lugar o conhecimento, em segundo lugar a fé, então uma secundarização da fé. Nós também temos a figura do Basílide, né? Ele foi considerado um herege, porque ele vai considerar que o pecado ele está inerente a cada indivíduo, então ele vai ver o Jesus como um pecador. E nisso, a igreja ela foi decidindo o que ela serviria como lastro para o que hoje nós entendemos como ortodoxo. Não necessariamente hoje, né? Mas a época considerado ortodoxo. Nós também temos a figura do montanismo, em 170, com o principal expoente Montano, que se dizia Paráclito, ou seja, o Paráclito era o Consolador, o Espírito Santo enviado por Deus. Então imagina, Montano se auto-intitulou Paráclito, se auto-intitulou enviado por Deus. Nós temos a figura do monarquismo, que é Deus como causa única do mundo. Valentismo, onde o principal expoente foi Valentino, e ele negava Deus como criador do mundo. Ele dizia que o criador foi a figura do demiurgo, algo que para nós hoje pode soar até meio mitológico. Não sei se já ouviram falar na figura do demiurgo. Também o marcianismo, em que o principal expoente foi Marcião de Sínope. E aqui é muito interessante, eu gostei desse movimento religioso do marcianismo, porque ele vai dizer que Deus não era o pai de Cristo. Mas por que Deus não era o pai de Cristo? Porque o Deus de Abraão, que para nós equivaleria ao Antigo Testamento, o Deus punitivo, o Deus violento, não poderia ser pai do Deus do amor, do Deus do perdão, que equivaleria ao Novo Testamento. Então era uma contraposição entre um Deus vingativo e um Deus do amor. Também o donatismo. O donatismo ele foi responsável por uma grande cisão dentro da própria igreja, porque ele acreditava em levar uma vida virtuosa, os sacerdotes deveriam levar uma vida virtuosa, uma vida pura. E tanto é que quando a igreja decidiu e falou, olha, a partir de agora ou vocês acreditam nos nossos dogmas ou vocês estarão excluídos daquilo que a gente entende por ortodoxo, eles, ao invés de trair a crença que eles possuíam, eles preferiram encerrar com a própria vida de uma maneira coletiva, para vocês enxergarem o impacto disso. Bom, o meu tempo é muito exíguo, então o que eu tinha para falar de maneira muito resumida de movimentos religiosos no período da patrística é isso. Agora eu gostaria de falar um pouco do Edito de Milão, de 313,
que instituiu o credo religioso neutro ao Império Romano, então a neutralidade em relação ao credo religioso para mitigar a perseguição que havia naquela época. Mas eu gostaria de abordar principalmente o Concílio de Nicéia de 325. Atualmente nós falamos dentro do direito, dos direitos à pessoa humana. E aqui pode parecer até redundante, né? Por que pessoa humana? Tem alguma outra pessoa que não seja humana? Bom, parte disso se dá em decorrência do Concílio de Nicéia, que instituiu, que decidiu que o Filho, né, o Cristo, Jesus, nasceu da substância do Pai, do Deus Criador. Portanto, Deus nascido de Deus, Deus verdadeiro nascido do Deus verdadeiro, consubstanciado ao Pai, né, o homoousios. E esse ousios também vem do grego, né, ousia, né, vem de ousia. Ousia tem mais de uma tradução, pode ser tanto substância quanto essência, então consubstanciado ou essencialmente relacionado ao Pai, ao Deus Criador. E foi nesse Concílio de Nicéia, então, que separou a pessoa divina da pessoa humana, uma perspectiva de um Jesus humano, um Jesus feito de carne e do Jesus divino, do Jesus enquanto consubstanciado ao Pai. O período da patrística ele é muito amplo, ele é vasto, assim, ele pode ser entendido a partir da patrística grega, da patrística oriental, da patrística africana. Então, o tempo que eu tive é um tempo realmente muito curto, mas é só para atingir a finalidade da atividade. Mas eu espero que de maneira mesmo que breve eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho desse período do cristianismo primitivo. Vejo que a nossa sociedade hoje ela é muito influenciada e foi ainda influenciada por três pilares, basicamente o pensamento grego, o direito romano e o cristianismo. E no período da patrística, o cristianismo ele ganha um destaque muito grande. Então, o que eu gostaria de falar para vocês era isso, espero que tenham gostado, eu também me coloco à disposição, eventualmente se vocês tiverem alguma dúvida. Não quero atrapalhar muito mais a aula, mas de novo reforço aqui o agradecimento ao professor Arlindo. E é isso, de uma maneira muito breve que eu tinha para falar, era isso.